capítulo 128. Nós vamos começar nesse mês de família, nós vamos falar sobre família. Ao longo desse mês, nós vamos falar todo domingo de manhã sobre família. Então, nós vamos a Salmo 128. Salmo 128, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa tua mulher será como a videira frutífera, e os teus filhos como brotos da oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações nessa manhã, e que teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar, mantenham por favor sua Bíblia aberta. Como eu disse, esse mês nós pretendemos falar todos os domingos de manhã sobre família. E vamos começar falando sobre a bênção do Senhor sobre o seu lar. Preste atenção, eu vou engatar agora a quinta marcha e a gente vai acelerar por conta do nosso tempo. Mas eu preciso compartilhar essa palavra com você hoje, pela manhã, tá certo? Então, abra isso, preste bem atenção, abra seus ouvidos, abra o seu coração também e responde para mim uma pergunta: quantos de vocês desejam a bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família? Amém. Eu também. É uma resposta meio que óbvia, né? Todos nós queremos a bênção do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Porém, o texto nos apresenta um requisito para essa bênção do Senhor, uma condição para essa bênção do Senhor. Deixa eu te explicar de que esse texto trata. Esse texto era uma das canções que Israel cantava quando as caravanas vinham dos pontos mais distantes de Israel. As caravanas vinham para Jerusalém. 3 vezes por ano haviam as celebrações públicas em Jerusalém. Então as caravanas vinham de lugares muito distantes e elas vinham até o Monte Sião, e em cima do Monte Sião até Jerusalém, e em Jerusalém o templo do Senhor, para que ali elas pudessem adorar ao Senhor. Então imagine por um momento que você está em cima de um monte e está olhando bem ao longe algumas estradas, e nessas estradas, alguns grupos de pessoas, alguns empurrando seus jumentos, seus cavalos, seus animais de transporte, algumas carroças, e famílias inteiras vindo, e elas estão vindo para Jerusalém cultuar, elas estão vindo para Jerusalém na festa, e elas estão louvando, elas estão cantando hinos ao Senhor. Dentro dessas canções, nos salmos de canções, existe o Salmo 127 e o 128, por exemplo, que são salmos de canções nesses tempos de celebração, cujas famílias vinham juntas cantando. Essas famílias cantavam sobre a bênção do Senhor sobre o lar dos seus filhos. A bênção do Senhor sobre o lar dos seus filhos. O salmo é bem curtinho, o salmo é bem pequenininho, e ele possui, claro, 3 divisões para nós. O primeiro momento fala sobre a condição para a bênção. Depois o salmo fala sobre aquele que anda nos caminhos do Senhor. E depois ele encerra dizendo, ele vai falar sobre as características, né, da bênção do Senhor, e depois ele fala sobre um clamor pela bênção do Senhor. O salmo é bem curtinho, dá para a gente entender com uma certa facilidade. Primeiro, ele vai apresentar para nós a condição para receber a bênção do Senhor sobre o seu lar. Ele diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e faz o quê? Anda em seus caminhos. Bem-aventurado, feliz. Feliz é quem? Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
que significa o temor do Senhor? O temor do Senhor inclui duas coisas. A primeira, uma reverência a quem Deus é. Deus é um Senhor, Deus é majestoso, Deus é soberano, Deus governa sobre tudo e sobre todos. Então há uma reverência, há um respeito naquele que anda com o Senhor. Há uma consciência de que Deus é Senhor e que nós somos os seus servos. Esse é o primeiro ponto do temor ao Senhor. Não é apenas o temor no sentido de ter medo de Deus, mas é um temor em reverência à majestade de Deus, à grandeza de Deus, à plenitude de Deus. Em segundo lugar, temor do Senhor também significa viver à luz de uma perspectiva divina para as nossas vidas, tomando decisões, escolhendo caminhos de acordo com a vontade de Deus. Isso também significa temer ao Senhor. Bom, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu quiser? O que faço da minha vida? O que eu quero, o que eu bem desejo? Não. Quem teme ao Senhor vai considerar a pergunta: o que Deus deseja que eu faça? Quem teme ao Senhor vive de acordo com uma pergunta: o que Deus deseja que eu faça? Não vive com base nos seus próprios desejos, não vive com base nas suas próprias vontades, mas vive de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Isso é temer ao Senhor. Se você vive apenas para satisfazer o seu próprio umbigo, se você vive apenas para satisfazer o seu próprio desejo, se você não consegue negar os seus desejos e suas vontades para fazer a vontade de Deus, você não vive sob o temor do Senhor. Quem é da minha turma aí hoje, lá em Ezequiel, percebeu bem por que você precisa viver sob o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é evidência de que você foi alcançado pelo Evangelho. Então, se você foi alcançado pelo Evangelho, há uma pergunta que guia a sua vida, que norteia a sua vida. O que Deus deseja que eu faça? Porque Ele é o Senhor, eu sou seu servo. A vida que agora vivo, não vivo para mim mesmo, mas vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é reconhecer a grandeza de Deus, e temer a Deus também é se submeter à sua vontade. Mas ele diz mais, ele fala de uma segunda condição, de um segundo requisito. Ele fala: anda nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos não significa apenas andar numa direção que Deus escolheu, mas significa andar com Deus. Eu ando no caminho de Deus. Eu não ando no meu caminho, visto que Deus me direcionou, mas eu ando no caminho de Deus. Anda nos seus caminhos. Caminhos de quem? De Deus. Então eu ando nos seus caminhos, eu ando com Deus. Está falando de relacionamento, está falando de intimidade, está falando de desfrutar de um relacionamento pessoal que tem aquele que percebe que anda no caminho do Senhor, aquele que deixou o seu caminho, como diz Isaías 53:6, diz assim: e todos nós, veja bem, todos nós, não apenas alguns de nós, mas todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas. Andávamos desgarrados como ovelhas. E diz o texto: e cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um, como ovelha, se desgarrava e andava pelo seu caminho, no caminho que achava ser o melhor para você. E aí o texto continua dizendo: mas Deus fez cair sobre ele, isto é, Jesus, todas as nossas iniquidades. Todo o nosso pecado, Deus fez cair sobre Jesus. Por quê? Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho. Então Deus precisou fazer cair sobre Jesus a culpa pelos nossos pecados, para que eu e você não mais andássemos desgarrados como ovelha, seguindo o nosso caminho, mas para que todos nós fôssemos conduzidos pelo caminho do nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo, o bom pastor.
Então Ele faz com que recaia sobre Ele mesmo a culpa dos nossos pecados, para que eu e você não mais vivêssemos para nós mesmos, mas fôssemos reunidos num caminho glorioso, chamado Jesus de Nazaré, para que aí então fôssemos conduzidos por esse Jesus, que é o nosso pastor, até o centro da vontade de Deus. Essa é a condição. A gente só começou o Salmo, mas esse é o principal momento que você precisa compreender. Temer ao Senhor é reconhecer a grandeza dEle e obedecer aquilo que Ele deseja para nós. Andar nos seus caminhos significa desfrutar de intimidade com o Senhor. Tenho isso, tenho buscado isso, tenho procurado isso, como quem realmente deseja encontrar. Tenho me debruçado a isso. Você tem se esforçado a isso. Bom, o texto declara a recompensa disso. E a recompensa é aquilo que todos nós desejamos. Veja o que ele fala para nós sobre as características dessa bênção. A partir do verso 2, ele fala assim: bom, comerás do trabalho das suas mãos. Primeira recompensa. Primeiro sinal, primeira característica da bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Trabalhamos e comemos do que trabalhamos. E por que trabalhamos e comemos do que trabalhamos é tão importante? Porque no início do capítulo 127, ele fala de alguém que trabalha muito. Veja só, o início do capítulo 27 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia o sentinela. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Qual é o contraste do Salmo 127, 1 e 2 com o Salmo 128, 1 e 2? Qual é o contraste? O contraste é no Salmo 127, alguém que trabalha muito, que acorda muito cedo, que dorme muito tarde, que se esforça, que está lutando para construir a sua casa, a sua família, para trazer o sustento para a sua casa, mas parece que trouxe esse sustento e colocou ele numa bolsa furada, porque de alguma maneira ele não consegue ver o fruto das suas mãos. Ele trabalha para edificar a casa, mas essa casa nunca é construída. E aí ele diz: se Deus não edificar, é inútil. Você está trabalhando muito, você está se esforçando muito, você está abrindo mão de passar tempo com a sua esposa e seus filhos, você está abrindo mão da sua saúde, você está abrindo mão de tudo. Isso lhe será inútil se o Senhor não decidir edificar essa casa. Em contrapartida, no Salmo 128, ele vai dizer: bom, se você teme a Deus, se você anda nos seus caminhos, fique tranquilo, você vai trabalhar e vai comer do trabalho das suas mãos. Ele está falando de um trabalho que é realizador, de um trabalho que é recompensador. Então, a primeira característica dessa bênção é a realização. A segunda é a felicidade. Ele ainda diz no verso 2: serás feliz. Aí tem uma vírgula. Será feliz. Isso seria suficiente para mim. Não sei para você, mas para mim seria. A bênção do Senhor: você vai trabalhar e seu trabalho não vai ser inútil, porque você vai comer do trabalho das suas mãos, você vai ver o fruto desse trabalho. E segundo, você vai ser feliz. Enquanto o ser humano busca a felicidade em todo lugar, aqui ele está dizendo: olha, a felicidade está em que você tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Você será feliz. Quantas pessoas estão levantando tarde, levantando cedo, dorme tarde, trabalha pra caramba, abre mão da família, abre mão da esposa, abre mão do casamento, abre mão do relacionamento com os filhos, abre mão de tudo para edificar uma super casa. Uau! E aí? Bom, eu estou infeliz, pastor. Por quê? Porque minha esposa está querendo ir embora, meus filhos não me veem como exemplo para eles, meu filho não quer ser igual a mim, minha filha
não gostaria de ser como a minha esposa e eu. Valeu o quê? Compensou? Não compensou. Tem solução? Tem solução. Qual a solução, pastor? Tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Que outra característica dessa bênção? Uma esposa frutífera. Verso 3 diz assim: em tua casa tua mulher será como uma videira frutífera e os teus filhos como brotos da oliveira ao redor da tua mesa. Duas características dessa bênção: a esposa frutífera e os filhos prósperos. A esposa frutífera, porque por ter um marido, e aí os maridos aí levantem as mãos. Pode levantar a mão. Aí, se acusa aí agora. Aos maridos, porque suas esposas têm um marido que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, então ela recebe a bênção do Senhor, ela tem filhos, que os filhos são herança do Senhor, e ela cria os seus filhos no temor do Senhor. Ela desenvolve nos seus filhos um caráter piedoso e abençoa o seu lar. Esposas, se você teme ao Senhor, se você anda nos seus caminhos, Deus lhe abençoa com filhos, mas esses filhos precisam ser criados no temor do Senhor, desenvolvendo neles um caráter piedoso, como falamos recentemente aqui na igreja, buscando formar neles um caráter cristão. Eu quero muito que meu filho tenha um bom colégio, mas eu quero mais ainda que meu filho entenda o Evangelho, porque senão ele se torna um culto intelectual, mas um pobre de espírito. Então eu vou ensinar o meu filho, vou criá-lo no temor do Senhor, para que ele desenvolva um caráter piedoso, e assim o meu lar seja abençoado pelo Senhor. Você quer esse lar? Eu quero esse lar. Tema ao Senhor e ande em seus caminhos. Os filhos são prósperos. A ideia de brotos da oliveira retrata a vitalidade das crianças, o crescimento das crianças, a longevidade dessas crianças, a produção dessas crianças. A roda da mesa dá uma ideia o quê? De muitos filhos. Assim como no Salmo 127, ele disse que a aljava estava cheia de flechas, assim também no 128 ele fala, muitos filhos ao redor da sua mesa. Preparando esse sermão, no dia que nós nos encontramos para celebrar o casamento do irmão Lázaro e da irmã Marli, eu fiquei pensando sobre isso. Irmãos já têm filhos, já têm netos. Deus já os abençoou com a bênção de ser avós, vós, E eu fiquei pensando nisso e conversando com Vanessa sobre como hoje nós encontramos casais que simplesmente não querem ter filhos. Não falam em crianças. E o texto fala que a bênção do Senhor sobre a casa traz filhos. No Salmo 127, o verso 3, ele declara categoricamente, dizendo, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, a sua recompensa. E nós conversamos com casais de jovens, que estão tão preocupados com a carreira profissional, tão preocupados em progredir financeiramente, tão preocupados em construir uma mega casa, como eu disse aqui recentemente na igreja, com uma super geladeira, com uma super televisão e tudo mais do bom e do melhor, uma casa cheia de tudo que é bom. E é claro que todos nós queremos isso para as nossas famílias, é claro que todos nós gostaríamos de ter um pouco mais de conforto, é claro que todos nós gostaríamos de desfrutar um pouco mais de recompensas que o dinheiro pudesse trazer e etc. É óbvio, não sejamos aqui hipócritas quanto a isso, mas o mais importante é que essa família seja abençoada pelo Senhor, porque uma família pode viver sem esses luxos, mas ela não pode viver sem Deus. Um casamento pode sobreviver sem esses luxos, mas ele não pode sobreviver sem a presença do Altíssimo. Seus filhos podem não ter os melhores brinquedos. Seu filho pode não ter o melhor colégio para ele se formar. Seu filho não pode ser um sucesso no mercado profissional, mas seu filho e sua filha precisam ser homens e mulheres de Deus,
Para garantir o futuro da próxima geração, você precisa criar os seus filhos no caminho do Senhor. Senão corre o risco deles serem um sucesso lá fora, mas serem homens vazios de Deus. Então ele está dizendo que existe uma bênção em ter filhos. Filhos são uma bênção. Os casais da nossa igreja, jovens, tenham filhos. Não tenha só um, não, tenha mais de um. Pastor, quantos filhos? Vou te dar a deixa que eu aprendi fazendo esse salmo. Ó, a deixa aí, ó. Os casais jovens aí, ouvidos atentos agora. Aprendi essa lição aqui com o pastor David Merck. O pastor David Merck teve 6 filhos, 20 netos, 65 anos, uma saúde de ferro, rodando o mundo para falar sobre família. Ele escreveu o seguinte: sabemos que um dos propósitos de Deus para a família é de multiplicar verdadeiros adoradores sobre a terra. Primeira parte. Sabemos que o propósito de Deus para a família é de multiplicar verdadeiros adoradores sobre a terra. Quando um casal tem filho, ele está multiplicando os adoradores de Deus sobre a terra. Por quê? Porque se entende que essas crianças serão criadas no temor do Senhor e andando nos seus caminhos. Ok? Certo. E quantos? Aí ele diz assim: esse é um dos momentos na Bíblia onde a soberania de Deus cruza com a responsabilidade do homem, e então o casal precisa tomar uma decisão. Quantos filhos vamos ter? A lição é: tenha tantos quanto você possa criar no temor do Senhor e nos caminhos do Senhor. Quantos filhos? Quantos você puder criar no temor do Senhor e nos caminhos do Senhor. Se você, como casal, chegarem à conclusão que dá para fazer isso com 5, 6, faça. Pastor, não dá. A gente chegou à conclusão, nós dois conversando, que é isso a gente consegue com 2. Conseguimos com 3. Ok, é 2, é 3. Aí se a gente consegue com 1, então é 1. Mas crie no caminho do Senhor, no temor do Senhor e andando seus caminhos. Termino. O final do Salmo fala de uma bênção, de um clamor pela bênção. Ele termina com uma espécie de declaração, de oração. Verso 5 e verso 6 diz assim: o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e vejas os filhos dos teus filhos. Nossa, o que ele está falando aqui, pastor? Ele está falando da bênção do Senhor sobre a sua casa, de maneira que você tenha a alegria de ver os seus netos. Você poder ver os seus netos. Essa bênção maravilhosa de poder ser avô. Bom, o texto de Provérbios vai dizer: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Quando você chega a uma certa idade, a sua coroa é ter podido ver os filhos dos seus filhos. Esse salmo conclui com essa oração sobre a bênção do Senhor que paira na família e sobre aqueles que temem na comunidade de Israel, mas também na nossa. Observe como a prosperidade se define no último versículo. A prosperidade se define no último versículo, em termos ligando a piedade que abençoa o lar e a comunidade e a nação. Uma família piedosa cria filhos piedosos e filhos piedosos abençoam a nação. Vou repetir: uma família piedosa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, cria filhos piedosos que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, e esses filhos abençoam a comunidade. Esses filhos abençoam o lugar em que aquela família está inserida. E o mundo, então, também é abençoado. Perceba que isso, então, é prosperidade à luz do Salmo, bem diferente do que a gente chama de prosperidade nos dias de hoje. A família descrita pelo Salmo alcançou o sucesso. O temor do Senhor foi transmitido pelos pais aos filhos e pelos filhos aos netos. Sucesso à luz desse Salmo.
O temor do Senhor passou do pai para o filho e do filho para o neto. Isso é sucesso na família, à luz desse salmo. A grande ideia que fica para nós, então, é o temor do Senhor, andar nos seus caminhos, produz bênção sobre a família e sobre os que se estendem de geração em geração. Qual é a grande ideia? O temor do Senhor produz bênção sobre a casa, alcança aquela família e os filhos dos filhos. Se quisermos também desfrutar da bênção do Senhor sobre o nosso lar, nossa família, precisamos aprender a temer ao Senhor, a andar nos seus caminhos, a reconhecer a sua grandeza e majestade, a buscar um íntimo relacionamento com Ele e ter o cuidado de andar todos os dias nos seus santos e retos caminhos. Dessa maneira, a bênção do Senhor permanecerá sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Sei que nosso horário está avançado. Os irmãos vão fazer Os irmãos vão conduzir em uma música e, ao longo dessa música, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderá trazer até o altar do Senhor.